Após a solicitação do governo Lula ao CGU para poder revisar os sigilos colocados ali por Jair Messias Bolsonaro em várias de suas ações durante o seu governo, a CGU disse que já tem prova suficiente para dizer que Jair Messias Bolsonaro utilizou a máquina pública para cometer crime ano passado durante o pleito eleitoral. Traduzindo de forma bem direta, o Jair Messias Bolsonaro utilizou a coisa pública para tentar vencer a eleição e inclusive existem outros materiais que ainda serão descobertos ou que terão sigilo divulgados muito em breve pela CGU, que pode complicar ainda mais o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É a maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira, além de ser membro do canal, apoiador, eu peço a vocês que colaborem com o nosso Pix. Pix do canal é esse que tá aparecendo aqui, o QR Code do lado. Você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Pode pausar também o vídeo aí a qualquer momento, se você achar que é interessante. Pode anotar também o nosso Pix, que é esse aqui, ó, que você pode anotar também para ajudar a gente. Você faz como você quiser, desde que você possa colaborar, evidentemente. Hoje eu quero falar com vocês sobre esta notícia aqui, que saiu lá na revista Fórum e que foi divulgada também pelo Globo, que traz a informação de que o CGU, que é a Controladoria Geral da União, afirma que Bolsonaro utilizou o Estado para fins eleitorais. Traduzindo de forma bem direta, o CGU está reconhecendo que Jair Messias Bolsonaro cometeu crime para poder tentar vencer a eleição no ano passado. A gente já tinha alertado isso aqui, outras pessoas ligadas ao direito, em específico ao direito eleitoral também nas redes, já tinham feito esse alerta que o Jair Messias Bolsonaro estava fazendo, em específico em relação aos auxílios, aos empréstimos consignados, violava o que a lei eleitoral estabelece para o ano do pleito e mesmo assim muita gente ignorou o que a lei determinava, porque imaginava-se na cabeça deles que Jair Messias Bolsonaro venceria a eleição e não aconteceu. Vamos ler aqui a matéria publicada na revista Fórum, assinada pelo Yuri Ferreira, que diz o seguinte, tá? CGU afirma que Bolsonaro usou o Estado com fins eleitorais. O órgão indica que o governo usou máquina pública para vencer eleições de 2022, além de irresponsabilidade também na pandemia da Covid-19, que só a senhora Lindora Araújo não vê problema nenhum em relação aos crimes cometidos por Bolsonaro no curso da pandemia da Covid-19. Um relatório da Controladoria Geral da União aponta que o governo federal utilizou a máquina pública do Estado para se beneficiar nas eleições de 2022. A partir da observação de sigilos quebrados e revisões de pedidos emitidos pela Lei de Acesso à Informação, o órgão chegou a um balanço do uso da máquina pública para fins eleitorais. A informação é da Folha de São Paulo. Eu falei o Globo, mas também está na Folha de São Paulo. Revisão dos sigilos. É através desta revisão de sigilos que os controladores concluíram o aparelhamento do Estado em favor do incumbente do exercício na época, o senhor Jair Messias Bolsonaro. Os dados mostraram, por exemplo, que a liberação de empréstimos consignados do Auxílio Brasil se intensificou em outubro de 2022, ou seja, no mês da eleição. Tanto que vocês vão lembrar que uma das coisas que o Lula percebeu junto com a sua equipe econômica, assim que começaram a fazer o processo ali de transição, é que eles não tinham critério para poder fazer ali o empréstimo consignado, as margens também de juros eram altíssimas e tem muita gente que pegou o empréstimo sem saber que mesmo que deixasse de receber o auxílio, por exemplo, continuaria com a dívida, porque o governo Bolsonaro não fez questão alguma de explicar isso para as pessoas que naquele momento queriam comer, queriam pagar as dívidas, queriam pagar o aluguel, água, luz, queriam sobreviver. E ele aproveitou essa desgraça que parte da população estava vivendo naquele momento para poder tentar vencer a eleição. A gente precisa rememorar, inclusive, que teve um episódio do Profissão Repórter que deu a entender ali claramente que se o Lula vencesse a eleição, o Auxílio Brasil seria cortado, o empréstimo consignado aumentaria de preço, ou as pessoas teriam de pagar tudo de vez, quando, na verdade, toda a máquina pública estava sendo utilizada pelo Jair Messias Bolsonaro para tentar vencer
a eleição, explorando a pobreza no Brasil, que era elevadíssima durante a gestão de Jair Messias Bolsonaro, que ainda continua alta, mas que aparenta seguir um caminho ali de queda por conta de algumas iniciativas já tomadas no início do governo Lula. Mas seguindo aqui a matéria, os dados mostraram, por exemplo, que a liberação de empréstimos consignados do Auxílio Brasil se intensificou em outubro de 2022, contudo as informações ficaram em sigilo e só foram divulgadas depois do pedido do atual governo. E conhecereis a verdade vos libertará, né? Era esse o lema do Bolsonaro, não é isso? Além disso, as despesas do cartão corporativo em datas de motociata. Ah, mas o Fábio Van Garten disse ali que não se utilizou o cartão corporativo para isso ou para aquilo. Para a motociata, supostamente utilizou. Ou as ações da PRF no dia do segundo turno, em estados com vitória de Lula, têm se tornado públicos com a abertura de dados a partir da Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação foi uma conquista dos governos do PT e nesse ano completa 12 anos. A gestão de Lula se comprometeu a cumprir a legislação que dá mais transparência aos gastos públicos. Na próxima semana, o governo deve anunciar novas medidas para regulamentar e tornar mais eficiente o uso da Lei de Acesso à Informação. Para a CGU, que é a Controladoria Geral da União, a gestão Bolsonaro utilizou o sigilo de forma inadequada para se blindar durante o processo eleitoral de 2022. O balanço do órgão pode servir para a ação que tenta tornar o ex-presidente inelegível no TSE. Sobre essa ação, meus amigos, eu não tenho dúvida nenhuma sobre a inelegibilidade do Bolsonaro. Ele será tornado inelegível. Não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. E o que o CGU está trazendo aí só confirma a análise que a gente já tinha feito lendo a própria Lei de Acesso à Informação, que a gente deixava claro, que a gente leu ali, eu não lembro se no artigo 31 ou 32, que deixava claro ali que não se pode, por exemplo, utilizar o sigilo para esconder suposta conduta criminosa, que supostamente, né, teria sido o que aconteceu durante a gestão do Jair Messias Bolsonaro. Tem outras informações também que eu vou trazer vídeo para vocês amanhã aqui, ó, que mostram, por exemplo, que a Polícia Federal, isso aqui vai sair no vídeo ou de mais tarde ou de amanhã, eu não sei ainda se eu vou soltar hoje esse vídeo. Mas tá aqui, ó, a PF também já tem elementos para concluir inquéritos sobre a PRF nas eleições. Então vai pegar o material que a gente já sabe da CGU, mas esse material da PRF aí vai ser, meu amigo, ó, pimba, caçapa, Bolsonaro, mais uma vez apontado ali como alguém que cometeu crime para tentar vencer a eleição. O Bolsonaro é um ser tão inescrupuloso que em um momento que o Brasil tinha cerca de 116 milhões de brasileiros com insegurança alimentar, traduzindo de forma bem direta, passando fome, porque uma pessoa que não sabe se vai ter as 3 refeições para comer no dia, não tem garantia de que terá as 3 refeições, não pode só ser enxergado como alguém que está em segurança alimentar, mas estatisticamente falando ela se enquadra como alguém que está em segurança alimentar, mas 33 milhões de brasileiros que estavam passando fome, que já sabiam que no outro dia não tinham o que comer. Então você pegou o Brasil nesse cenário, deixado ali por Jair Messias Bolsonaro, e ele pegando o dinheiro e distribuindo pro povo como se fosse meio que um Odorico Paraguaçu, Justo Veríssimo ali tentando comprar a população. Lamentavelmente, muita gente acabou sendo enganada por isso, votou no Bolsonaro, outros acabaram fazendo dívida em relação aos empréstimos consignados, e outros acabaram entendendo o que ele queria fazer e basicamente acessaram os benefícios que teriam direito e derrotaram ele nas urnas. Agora, a gente precisa responsabilizar ele na Justiça Eleitoral ou no Tribunal Superior Eleitoral e também responsabilizar ele na Justiça Comum pelos outros crimes que ele cometeu. Compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até nosso próximo vídeo.